Conta uma história que um menino sentia muita raiva e ficava muito mal-humorado e brigava muito com seus colegas de escola. Aí, um dia seu pai lhe fez uma proposta. Você vai martelar um prego na porta do seu quarto a cada dia que você brigar na escola. E assim o menino fazia. Todos os dias ele martelava um prego na porta. Mas como dava trabalho e era muito desgastante, ele foi parando de brigar. E seu pai lhe fez então uma nova proposta. Você vai retirar um prego da porta do seu quarto a cada semana que você não brigar. E ele assim o fez. Quando terminaram os pregos, ficaram as marcas na porta. Então, seu pai lhe disse: você nunca se esqueça disto. A raiva e o ódio deixam marcas profundas no coração e na mente. E é dela que nós vamos falar hoje, sobre a raiva. A raiva é uma energia responsável por impulsionar uma pessoa a agir para superar uma dificuldade. Essa reação, ela pode ser construtiva ou destrutiva. A raiva sempre é composta por 3 elementos básicos: pensamento avaliativo, reações físicas e comportamento de raiva. O pensamento avaliativo é aquela forma como nós interpretamos as situações e acontecimentos na vida. Esta forma está sempre ligada às nossas regras internas, aquelas crenças que nós temos vindo da nossa educação, das nossas vivências, do nosso modo de vida, de como as pessoas deveriam ser e se comportar, e de como o mundo deveria ser e se comportar. E quando alguém quebra uma regra dessa, nós ficamos frustrados e sentimos raiva. Nós sentimos raiva diante de situações do tipo quando somos ofendidos, injustiçados, provocados ou ameaçados. E também quando nós estamos frustrados porque as coisas não aconteceram da forma como nós gostaríamos. A nossa reação de raiva física é da seguinte forma: nós sentimos taquicardia, tensão muscular, rubor, altera nossa voz, sudorese. Então nós temos comportamentos físicos de raiva. Os pensamentos avaliativos que eu disse, eles geram pensamentos que geram emoções, que geram sensações e que geram reações físicas. Então está tudo ligado. As nossas crenças fazem com que nós pensemos o mundo de uma determinada forma, isso gera emoção, que gera sensação e reações físicas, e isso é um círculo vicioso. Isso vai acontecendo sempre conosco. O comportamento de raiva é como nós reagimos com a raiva. O que nós fazemos com ela? Como nós expressamos nossa raiva? De uma forma construtiva ou de uma forma destrutiva? É aí que pode estar o problema. A raiva em si não é um problema, mas a forma como nós expressamos essa raiva, essa sim pode ser um problema. E a raiva, gente, é contagiosa. Se nós estivermos com raiva, certamente as pessoas ao nosso redor também ficarão raivosas. E também acontece, se a gente estiver diante de uma pessoa raivosa, se nós não nos cuidarmos muito bem, certamente a gente vai sair dessa situação com raiva também. A raiva, como eu disse, não há problema nenhum em senti-la. A raiva é muito natural como outro sentimento qualquer. O problema
pode estar em como nós a expressamos. Essa expressão, sim, pode causar danos em nossas vidas, muitas vezes irrecuperáveis. A raiva é sentida por muitas pessoas de uma forma muito intensa e com muita facilidade. Isso acontece porque nós temos no nosso cérebro uma área chamada sistema límbico. Esta área é responsável por todos os nossos sentimentos e emoções. Quando esse sistema límbico recebe um estímulo, ele manda para outras regiões do cérebro uma mensagem e é criado um estado emocional. E quanto mais nós estimulamos, mais vai automatizando esse estado emocional. Chega um dia que o cérebro precisa de um estímulo muito pequeno para produzir aquele estado emocional. Isso porque o nosso cérebro funciona por sinapses neurais, que são passagens de informações através de eletricidade de um neurônio para o outro. Então, o nosso cérebro ele é treinável, ele é moldável. Nós aprendemos reações. Então, quanto mais nós estimularmos uma reação em nós, mais o nosso cérebro vai aprender a responder com um menor estímulo. Quando a gente aprende a dirigir, vocês se lembram, é difícil. A gente demora, tem medo, pensa muito na reação, né? Pensa nos comandos. Depois de algum tempo, o nosso cérebro aprendeu isto, ele foi treinado e aprendeu, e a gente dirige conversando, não presta mais atenção. Com a raiva é a mesma coisa. Então, comportamento de raiva é uma coisa que você treina. Por isso que os pavios curtos têm reações tão rápidas e explosivas. Eles treinaram muito seus cérebros, né, com esse estímulo e esse comportamento emocional de raiva. A raiva descontrolada, gente, é como um caminhão cheio de carga descendo em alta velocidade ladeira abaixo. Uma coisa a gente sabe, vai causar danos, vai machucar alguém. Então, as nossas emoções, quando são descontroladas, quando uma pessoa chega num nível descontrolado da raiva, ela já não tem poder de raciocínio, de lógica. Ela já está dominada por essa emoção. E quando uma emoção domina, ela é como um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem, ou nós o dominamos, ou ele vai nos derrubar e machucar. As nossas emoções são a mesma coisa. Ou nós dominamos nossas emoções, ou elas vão nos dominar e machucar a nós e ao ambiente. Emoções, gente, são muito fortes quando nós não a controlamos. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas razões que nos fazem sentir muita raiva. Uma delas é tomar as nossas avaliações como verdadeiras. Vocês se lembram que eu falei que as nossas avaliações sobre as situações vêm muito das nossas crenças? Então, quando nós tomamos isso como uma verdade absoluta, qualquer coisa que fuja disso vai nos causar muita raiva. E verdade absoluta é minha, e segundo as minhas crenças. Isso não quer dizer que o mundo vai pensar igual. Então, antes de mais nada, reveja, quando você estiver tomando uma coisa como verdadeira, reveja com você, veja se é isso mesmo. Outra coisa, desejo de vingança. Quando alguém me faz alguma coisa, aquela vontade de cometer uma vingança, de dar o troco. Isso me faz alimentar muita raiva. O desejo de submeter o outro
pelo medo. Muitas vezes a gente se atrapalha e acha que se a gente causar medo no outro, a gente vai ser mais respeitado. Não, medo é medo, respeito é respeito. São coisas muito diferentes. Falta de resistência para a frustração. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria e da forma como eu programei. Isso também gera muita raiva. Medo de mostrar as minhas fraquezas. Muitas vezes a raiva é como uma armadura. A gente afasta o outro para que o outro não veja os nossos pontos fracos. E nutrir muitas expectativas a respeito das pessoas, das coisas, das situações. Isso nos leva à frustração e nos leva à raiva. Então, tem várias condições que podem provocar e aumentar o meu sentimento de raiva. E o que acontece? A raiva, como eu disse para vocês, é uma energia. Se ela for bem canalizada, se ela for usada de uma maneira construtiva, ela é uma mola propulsora para as mudanças. Ela é uma motivação para que eu possa mudar uma situação. E se ela for exagerada, ela vai causar em mim, deixar mágoas, rancores, e isso vai abalar até a minha saúde, vai gerar doenças, tanto em seu corpo, em suas relações. O que fazer com isso? Primeiro, reconheça a raiva na hora que você começar a senti-la. Esteja atenta a você. Reconheça por aquelas reações que eu te falei, pelo que você está, pelas sensações. Reconheça. Saiba que nesta hora que você estiver começando a ficar muito irritado ou muito irritado, não é hora de falar. É hora de sair da situação. É hora de se afastar e deixar para resolver depois. Coloque um limite assim, olha, não é hora de a gente conversar sobre isso. Se a gente continuar conversando sobre isso, alguém de nós vai sair muito machucado. Então, coloque isso e pare a situação. Se dê um tempo, se dê 24 horas. Respire, se dê 24 horas, vá fazer uma outra coisa. Depois de 24 horas, quando o fogo abaixar, você pode voltar a conversar construtivamente sobre a situação e colocando limites. Você não é obrigado a aceitar tudo, mas também não precisa colocar limites de uma forma agressiva. Limite é uma coisa de, olha, aqui não. Até aqui vem você, daqui para cá sou eu. Isso aqui eu não quero. Limite é isto. E a gente não precisa colocar isto com raiva. Outro ponto importante, não responder impulsivamente. Pense na hora antes de responder. Não deixe que o outro te ataque e que faça você responder de bate-pronto. Certamente o que sairá não será bom. Então, respire fundo, respiração oxigena o cérebro e acalma as emoções. E se faça sempre uma pergunta diante da sua raiva. Isso realmente é importante? Isso realmente vai mudar a minha vida? Será que daqui 5 anos eu vou estar pensando nisso dessa mesma forma que eu estou pensando agora? Talvez você chegue à conclusão que não, que existem poucas situações que mereçam um envolvimento maior de raiva. Então, aproveite, respire, concentre-se e lide melhor com você. Espero ter ajudado. Fique conosco, venha conosco. Namastê. Obrigada. Beijos.